Pessoal, é o seguinte, tá? Na sequência aqui na disciplina, a gente vinha vendo as eras, né, computacionais. Paramos na quarta e aí foi encerrada a aula, né? Então, dessa vez a gente vai ver banco de dados, tá? Mas, professor, vou aprender banco de dados? Não é esse o intuito dessa matéria, tá? Teoria geral de sistemas, ela visa introduzir o assunto para dar uma base para a pessoa do que vem a ser um banco de dados, do que foi as eras computacionais, o que elas representaram, qual que é a visão de um sistema, qual que é a visão de soluções de trabalho e assim por diante. Então, a ideia aqui vai ser falar de banco de dados no âmbito teórico, tá? Então podem ficar tranquilos. Vamos lá, deixa eu começar a apresentar. Pera aí, galera, que dá esse pequeno probleminha aqui. Deixa eu ver se eu consigo inverter aqui as telas. Tela escura, mostrar, ocultar modo. Cara, eu não sei por que aparece essa tela aqui pra mim. Aí, pronto. Consegui agora. Porque senão fica cortado, né? Fica ruim. Então aqui, ó. Vamos vir aqui então em banco de dados. E vamos lá, né? Veja só, banco de dados. Como eu defino uma base de dados, né? Uma coleção de dados. Banco de dados eu posso falar que é uma coleção organizada de dados ou de informações. Lá no início da disciplina, se vocês se lembram, a gente definiu informação, né? Que a informação são dados que por si só não diriam muitas coisas, que quando organizados e processados, eles geram informações, tá? E o banco de dados é um lugar onde essas informações ou dados são armazenados, tá? De uma forma organizada, para que se possa retirar de uma maneira organizada as informações desse banco de dados, tá? Então, basicamente, é um espaço dentro de um computador onde vão ser armazenadas informações. Que tipo de informações, professor? Qualquer tipo de informação que seja necessária para um sistema funcionar, tá? Então, se eu tiver lá uma base de dados, né, para um sistema de controle, por exemplo, de uma concessionária de veículos, eu vou ter dados nesse banco de dados. Bem possivelmente eu vou ter informações nesse banco de dados que serão informações sobre veículo. Que tipo de informação? Vai depender da necessidade do sistema. Se no sistema, se na minha organização eu precisar, por exemplo, de guardar cor do veículo, potência do veículo, marca do veículo, quantidade de lugares, né, de pessoas que o veículo comporta, número de chassi e assim por diante, o banco de dados ele pode armazenar essas informações. Se não for necessário todas essas informações, ele se adapta para a necessidade da empresa, né? Então o banco de dados ele serve para organizar essas informações que um sistema pode ou não usar, tá? Aqui tem alguns exemplos, né? Um banco de dados sobre clientes. Se eu fosse manter em um banco de dados informações de um cliente, bem possivelmente eu teria nome, RG, CPF, endereço, telefone, ou seja, informações a respeito desse cliente. Se eu fosse manter um banco de dados de empregados, eu teria informações relativas ao meu empregado, faixa salarial, tempo de trabalho, acúmulo de cargo, horário que o empregado vai estar trabalhando ou não. Se eu fosse fazer um banco de dados acerca de um estoque, eu poderia ter informações sobre os produtos, entrada e saída de produtos, valores e assim por diante. Então o banco de dados ele se ajusta à necessidade do cliente para armazenar de forma organizada informações ou melhor dizendo dados, né, que a minha organização ou o meu sistema ele vai utilizar, tá?
Então, a abordagem, qual que é uma abordagem antiga, né? Como o banco de dados era visto há um bom tempo atrás, tá? As organizações elas tinham arquivos de dados de aplicação específica. Por exemplo, havia um arquivo de clientes para cada processo específico. Essa é uma abordagem bem antiga de como os bancos de dados eles funcionavam, tá? Se trabalhava nessa época aqui com um banco de dados como um arquivo de texto, tá? Nos primórdios da computação, certo? Então, na verdade, a primeira forma de banco de dados que a gente teve foi no papel, né? Um arquivo de gaveta. Então, se vocês, talvez não seja da época de vocês, mas eu me lembro quando eu era novo, tipo 5 anos, 6 anos de idade, eu ia com o meu avô, meu pai no banco, ia lá e pedia o extrato. Acho que eu já contei isso para vocês aqui. E a mulher não acessava o computador, ela ia lá no arquivo de gaveta, puxava lá um monte de folha, tinha uma pastinha com seu nome e ela te dava o extrato por ali, tá? Então, para mim, a primeira abordagem de banco de dados foi naquela, foi essa pegada, tá? Que não deixa de ser uma coleção organizada de informações, certo? Então o princípio do banco de dados está ali, tá? Em uma evolução que teve, conforme foram sendo abordados sistemas de computadores e evoluções computacionais, surgiu um esquema onde se tornaram arquivos de texto dentro de um computador. E o programa ia lá, lia aquele arquivo de texto e escrevia informações nesse arquivo de texto, tá? Existem sistemas que trabalham assim até hoje, tá? Raríssimos, mas tem. Por outro lado aqui, então, nesse contexto, eu teria nesse sistema um arquivo, por exemplo, somente para clientes. E aí lá dentro desse arquivo de texto eu ia ter o nome e os dados do meu cliente. E assim por diante. Eu preciso do arquivo dos produtos. Você ia ter lá isso, né? O arquivo falando sobre os produtos, os dados dos produtos e assim por diante. Essa foi a abordagem antiga de banco, né? A ideia é de você armazenar isso de alguma forma, de uma maneira organizada. E aí o primeiro princípio foi: vamos criar um arquivo de texto pro computador, tá? E aí o sistema lia esses arquivos de texto. Foi evoluindo, né? E com o passar do tempo, os sistemas de banco de dados eles foram melhorando, né? Foram ficando como a gente já conhece hoje, um sistema que gerencia isso. E aí você tem outros programas que acessam. Surgiu o contexto de rede de computadores que melhorou ainda mais. Então a visão, né, de como funciona um banco de dados, ela mudou. Bom, qual que são então as falhas que a gente tinha nessa abordagem, né? A gente tinha a falha de redundância de dados, tá? Como eu tinha um sistema de banco de dados onde era baseado em arquivos de texto, eu tinha muita informação duplicada ou arquivos duplicados, tá? Isso gerava algum problema, principalmente nessa época mais antiga, onde a gente não tinha muito espaço de armazenamento nas máquinas, tá? E os sistemas de busca eram mais lentos. Então, se eu tinha arquivos duplicados, eu fazia com que o sistema todo demorasse um pouco mais, tá? Para funcionar. Também tinha o segundo problema, que era a falta de integridade dos dados. A mudança dos dados poderiam ser feitas em um arquivo e não no outro. Então suponha que você tem um arquivo de texto na sua máquina que tenha todas as informações de seus clientes. Em um outro arquivo você tem tudo que seu cliente consumiu, as vendas. Aí, por algum motivo, você exclui um cliente. Esse cliente não faz mais parte da minha carteira aqui de clientes. Você vai lá no arquivo de clientes e tira a informação dele. Só que por algum motivo você continua vendendo para aquele cliente. Por algum motivo, alguma coisa, as vendas para aquele cliente ainda estão lá cadastradas. Ou melhor dizendo, em uma outra situação, um arquivo para telefones de cliente e outro para o cliente.
Mas peraí, eu excluí o cliente, então não poderia mais ter o telefone daquele cliente. E aí nessa situação, o que acontecia? Muitas vezes eu excluía a informação num lugar, mas não na outra. Eu alterava em um lugar, mas não no outro. Então isso gerava o que a gente chama de redundância de informações, tá? E a integridade também era no caso comprometida, porque se os dados eram alterados ou removidos, eu tinha que atualizar em todos os arquivos. E como isso era feito muitas vezes de maneira manual, isso pecava-se na integridade dos dados. Outra coisa que acontecia era dependência entre programas de dados, tá? Programas de dados para uma aplicação são incompatíveis com programas de dados de outra aplicação. Então veja só, eu tinha um padrão de arquivos e uma forma de trabalhar com aquelas informações. Então eu tinha um padrão de gerenciamento de informações com esses arquivos, né? Quando eu mudava o sistema, o outro sistema muitas vezes não trabalhava com aquele padrão. Então existia um problema aí, né? Um sistema acabava não conversando com o outro. Então se tinha também esse problema, tá? Qual que é a abordagem então hoje de banco de dados, né? Como é encarado o banco de dados hoje, tá? Continua tendo a mesma abordagem principal, que é uma coleção organizada de dados, tá? Porém hoje a abordagem é um pouco mais moderna, tá? Já se preocupam com esse sentido de redundância de dados, de manter a integridade da informação, de conseguir compartilhar as informações com múltiplos sistemas diferentes, tá? Então a abordagem atual de banco de dados, professor, é aquela que um conjunto de dados é compartilhado por muitos programas, tá? Oi. Pensando nesses fatores, é que desenvolveu a linguagem SQL? Foi um conjunto de fatores, né? Quando surgiu o banco de dados, surgiu a necessidade de se gerenciar ele. Daí veio a ideia de se trabalhar uma linguagem para gerenciamento de banco de dados. No caso, surgiu o SQL, né? Aí uma coisa foi gerando a outra, tá? A necessidade de se ter um banco de dados, né? Um programa para se gerenciar as informações, né? No se compor esse programa, se viu a necessidade de uma forma de gerenciar esse programa. E aí surgiu o SQL, né? Não foi tão simplista assim, né? Como toda linguagem de programação, teve passos para se chegar até o SQL, mas ele foi evoluindo à medida que os SGBDs foram evoluindo, né? Quando eu digo SGBD, para quem não é da área da informática, aí, é Sistema Gerenciador de Banco de Dados, tá? Então, conforme foi evoluindo esses bancos de dados, foi surgindo mecanismos aí para auxiliar, né, a manipulação dessas informações e a inserção. E o principal dos mecanismos foi uma linguagem que se usa hoje em 100% aí, vou dizer, dos bancos de dados, tá? Tem variações, mas vamos por 99% dos bancos, o SQL, que é uma linguagem para auxiliar a manipulação dessas informações, tá? Então, surgiu essa linguagem aí para ajudar. Bom, uma abordagem moderna de banco de dados, então, é que as informações que estão armazenadas em um computador ou em uma base de dados, elas devem ser compartilhadas com qualquer programa, com qualquer aplicação, tá? Então, hoje em dia, para quem programa principalmente vai saber um pouco melhor do que eu estou falando, qualquer aplicação que eu desenvolva ou que eu compre, ela tem a capacidade de se comunicar com qualquer banco de dados. Ou melhor dizendo, qualquer banco de dados hoje dá suporte para se conectar com qualquer tecnologia de programação. Então, porque é a visão moderna hoje. Um banco de dados ele tem que se comunicar com qualquer tecnologia, tá? Qual a vantagem então, né? Se eu tenho uma única base de dados se conecta com qualquer sistema, tá?
Então eu tenho vários tipos de sistemas diferentes falando a mesma língua, vamos falar assim, né? Ou melhor dizendo, consumindo informações de um mesmo lugar. Consequentemente, a quantidade de informações duplicadas diminui e com isso eu controlo a redundância de dados. Fora que com o avançar das tecnologias de banco de dados, surgiram metodologias para se criar banco de dados que contorna essa questão da redundância. O pessoal que está fazendo banco de dados 1 aí comigo já está começando a ver um pouco disso, tá? Como aplicar certas fórmulas ao se pensar em um banco de dados para minimizar a redundância de informações. Nessa disciplina a gente não entra nisso, mas foi se evoluindo isso, tá? E foi mudando o conceito de banco de dados, né? Outra coisa que se visa quando eu abordo essa visão atual de base de dados é o conceito de usar de maneira otimizada o espaço de armazenamento. Hoje em dia a gente tem armazenamento, né, de sobra normalmente, mas o gerenciamento desse armazenamento normalmente é cada vez mais eficiente para cada vez mais eficiente por meio dos bancos de dados. Então eles gerenciam de uma forma melhor o armazenamento das informações na máquina. Outra coisa que os bancos de dados eles procuram garantir é a integridade da informação. Você ter certeza de que pessoas não autorizadas não mudaram aquela informação. Então quem vai mudar a informação? Somente programas, aplicativos ou pessoas que têm autorização para acessar essas informações. Então isso garantiu a integridade dos dados também. Fora sistemas de validação e assim por diante. Por exemplo, antes de inserir um CPF lá numa base de dados, em um programa ele vai e valida o CPF, ou RG e assim por diante, tá? Outra coisa que foi facilitada demais com essa abordagem moderna de base de dados foi a facilidade de encontrar informações, tá? Com poucos cliques, vamos falar assim, ou poucas linhas de código para quem vai programar em MySQL, você consegue encontrar informações dentro de uma base de dados. Então, essa forma de acesso ela se otimizou demais, tá? E a principal delas é possível compartilhar informações com vários usuários, usando várias tecnologias diferentes, desde que elas acessem a mesma base de dados e simultaneamente, tá? As bases de dados hoje elas aceitam acesso simultâneo. Então eu posso ter 3 programas aí, por exemplo, acessando as notas lá do curso da disciplina aqui de vocês, por exemplo, simultaneamente. Se todos os alunos aqui sentar um do lado do outro no computador e falar, vamos todo mundo acessar junto no mesmo segundo as notas, todos vão acessar. Não existe uma fila, tá? O banco de dados ele se responsabiliza por garantir o múltiplo acesso. Claro que pode ter divergências, por exemplo, a velocidade da internet de um é maior do que a de outro. Dependendo de como tiver configurado, você vai ter diferenças de velocidade, ou a configuração é diferente. Mas no geral, o banco de dados ele é feito para aceitar acesso múltiplo, tá? E isso é uma grande vantagem, né? Porque, por exemplo, se você fosse na secretaria saber as suas notas, se fosse 40 alunos ao mesmo tempo, ia ter uma fila de 40 alunos. Com a ideia de uma base de dados que aceita múltiplo acesso, essa fila ela não existe, né? Você consegue acessar os 40 ao mesmo tempo, né? Ou quase que ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, essa é uma vantagem muito grande de se usar banco de dados, né? E revolucionou o que a gente chama de sistema hoje, né? Então, sistemas que antes eram gerenciados de uma forma precária, entre aspas, né? Porém funcional, como por exemplo, quando eu disse que ia lá no banco e a pessoa puxava, né, o seu extrato, funcionava o sistema na época, era demorado, mas funcionava.
Esse tipo de sistema ele foi otimizado de uma maneira que hoje em dia você puxa o seu extrato sem sair da sua casa, né? Numa tela de celular. Então isso facilitou demais. Não, formas normais não tem a ver com busca de dados, tá? Formas normais tem a ver com montagem do banco. Como você vai organizar as informações que o banco vai armazenar, tá? A localização é lá na frente, quando a gente trabalhar com SQL focado em buscas, selects, né? Ou queries, como o pessoal chama, né? Então, por enquanto, lá em banco, só para finalizar aqui a dúvida, a gente ainda não está se preocupando com como buscar essas informações. A gente está se preocupando com a forma como vamos organizar ela para montar um banco de dados, tá? Obviamente que se o banco tiver normalizado, né, lá na terceira forma normal, essa busca vai ser facilitada porque gera menos processamento. As buscas são feitas de forma mais rápida no banco de dados, ok? Bom, surgiu então com essa ideia de ter uma base de dados com todas essas características que eu citei até agora, a ideia de criar um sistema para ajudar a gerenciar essas bases, tá? Então surgiu o que eu chamo de SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados, que é um grupo de programas que vai ter uma interface para auxiliar o usuário a utilizar uma base de dados. Praticamente é isso. Então a base de dados é um serviço que eu tenho rodando dentro de um computador e o SGBD é a interface para mim me comunicar com esse serviço. Existem vários, tá? PostgreSQL, MySQL, SQLite, IBExpert, e aí vai, né? Se for pesquisar aí SGBDs, vai ter um monte, tá? Todos os SGBDs têm em comum que utilizam o SQL como linguagem de consulta, tá? Todos assim, né? 98, 99% aí. Porque hoje existe o tal do banco NoSQL, que aí é outra pegada, que a gente não vai entrar aqui nesse assunto. Mas foi evoluindo e surgiu outras formas de banco de dados, tá? Então, essa linguagem aqui, ela permitiu definir tipos de dados, tá? Lá na programação, para quem estuda programação, tipo inteiro, real, caractere, e aí vai. E essa definição de tipos de dados ajudou muito na organização dessas informações e ela permite a manipulação das informações, tá? Que é você conseguir pegar esses dados que estão organizados dentro de uma base de dados e por meio do SGBD, usando SQL, você conseguir manipular essas informações. Então, por exemplo, você tem um SGBD lá que tem clientes que você tem cadastrado, tem vendas cadastradas e tem lá produtos cadastrados. De alguma forma você quer saber, por exemplo, desde que o banco esteja idealizado para isso, né? Você quer saber quantos você vendeu, quantos produtos e quais produtos você vendeu para quais clientes na data X. Dependendo de como o banco for organizado e das informações que eu tenho lá cadastrada, eu consigo levantar isso com poucas linhas, né, de código. Então o SQL ele manipula as informações de uma forma bem mais tranquila, tá? E uma vez aplicado de maneira correta, você consegue cruzar essas informações, esses dados, né, melhor dizendo, para trazer informações que são importantíssimas. Então se revolucionou o sistema de banco de dados, tá? Então, linguagem de definição de dados é o que eu chamo de LDD, tá? Vai ser uma série de comandos, instruções, comandos que são usados em conjunto aí com as SGBDs para descrever dados e relação de dados em um banco específico, tá? Então, cada banco ele trabalha de uma forma, com uma forma de gerenciamento de dados diferente. E cada banco usa o SQL ali para gerenciar isso. Então, MySQL é de uma forma, o Postgre é de outra, SQLite lá no Android lá é de outra,
E aí vai, né? Então, a essa linguagem que ajuda a definir as informações, essa série de instruções, a gente chama de linguagem de definição de dados, tá? Ou a sigla LDD. E a linguagem para manipulação de dados, que é para permitir que uma pessoa acesse as informações, modifique e traga essas informações, né, do banco de dados para um contexto onde ela vai utilizar, a gente chama de LMD, que é linguagem de manipulação de dados. Ambas são SQLs, tá? Só que o SQL é bem dividido nesse sentido. Uma parte do estudo da linguagem SQL para banco de dados vai se focar na criação de tabelas, tá? Na criação do banco de dados. E outra parte do estudo vai se focar em como eu vou tirar informações dessa base de dados para mim utilizar. Então, a parte de criação eu vou chamar de LDD, a parte de manipulação, de como eu vou pegar essas informações, eu chamo de LMD. Então aqui, ó, né, tá aqui mostrando, na verdade, um banco de dados, essa coleção de informações armazenadas em um banco de dados, eu chamo de tabelas, tá? Então eu vou ter uma tabela para cliente, uma tabela para telefone, uma tabela para produtos, uma tabela para venda. O que são essas tabelas? Na verdade, são coleções organizadas de informações. Dentro da tabela de cliente, eu vou ter somente informações sobre o cliente. Dentro da tabela de venda, somente informações sobre venda e assim por diante. Então, essa linguagem de definição de dados, ela é responsável por criar, alterar e excluir dados, né, dentro de tabelas. Desde a criação da tabela até a inserção, tá? Oi. Essas DDLs são aqueles arquivos que aparecem no Windows? Não tem nada a ver com isso. E tem umas DDL. Não tem nada a ver. Aqui é só uma definição para o SQL. Não tem nada a ver com DL. Tá. É DLL. DLL. Tô confundindo. Você está confundindo. DLL são arquivos que o Windows usa para manter os serviços funcionando. Não tem nada. Aqui é DDL. Beleza? Então aqui, galera, é uma parte do SQL que vai se preocupar em montar a base de dados. Não precisa da gente saber SQL, tá? Mesmo porque eu falei que aqui a gente vai abordar de uma forma geral. Então seria uma parte do estudo de banco de dados que vai usar do SQL para criar a estrutura do banco. Aqui tem um exemplo, tá, de como seria, ó, é código, né? Então se você olhar aqui no exemplo, ó, create table aluno, RA integer not null, nome char 50 not null, sexo char 1 not null. Isso daqui seria um exemplo de uma criação de tabela em banco de dados, tá? Usando linguagem SQL. Então é praticamente isso. Aí para cada coisa que você quiser, você tem comandos específicos para isso, tá? Para alteração, um exemplo também, mas como a gente não vai estudar a fundo, eu vou passar mais rápido. E para excluir uma tabela, tá? Também vai ser usado aqui, ó, aí agora, depois que você monta a estrutura do banco, você tem os comandos para inserir, para consultar, para alterar, para remover dados de dentro dessas tabelas. E aí eu tenho para consulta de dados, que a gente chama de selects, para inserção de dados, que a gente chama de inserts, que são tipos de comando que se tem dentro do SQL, para exclusão o delete e para alteração o update, tá? Volto a dizer, não precisa se preocupar em decorar isso. O que eu quero que vocês saibam é que no banco de dados existe essa divisão. Uma parte do estudo se foca na construção do banco e utilização do SQL para construir esse banco, e outra parte se foca em como inserir, alterar, remover, ou melhor dizendo, como manipular essas informações dentro da tabela, tá? Então, com o surgimento de tudo isso que eu já falei para vocês lá, surgimento da quarta era computacional, revolução computacional, surgiu a ideia de banco de dados, redes de computadores, informações, né, trafegando de um lugar para outro a longas distâncias. Surgiu então as telecomunicações, tá?
que é uma ideia que já se tinha bem antes lá da quarta era computacional, mas foi Professor, seu áudio foi... tá cortando. Ou é a minha internet ou a sua, não sei. Não sei, mas alguém aí tá cortando, galera? Áudio normal? Então, beleza. Então eu acho que pode ser a sua. Dá uma olhada aí, ô Leandro. Então, com tudo isso, surgiu as telecomunicações, tá? Na verdade, o que é a telecomunicação, né? Permite com que uma empresa ligue um computador em uma rede, tá? De trabalho. Essas redes, elas são conectadas, interconectadas de formas diferentes, tá? Tem protocolos diferentes e formas diferentes de se trabalhar redes. A gente não vai entrar muito nesse assunto aqui nessa matéria, mas tem formas de você configurar a rede de diversas formas. E as redes podem conectar computadores e equipamentos de computador em um prédio, país inteiro ou mundo, tá? Então essas redes, elas se dividem dessa forma. Hoje em dia você tem algumas classificações, tá, para essas redes. Eu vou puxar aqui um arquivo de texto que eu quero fazer um adendo aqui. Aliás, melhor dizendo, eu vou pedir um novo slide aqui e vou colocar aqui, ó, pra gente fica melhor, ó. Classificação das redes, tá? Existem algumas classificações das redes. Como vai ficar gravado aqui, vocês vão poder ver, e se vocês quiserem eu mando de novo a apresentação já com esse slide. Eu tenho 3 classificações de redes, tá? Uma chamada de LAN, outra chamada de MAN e outra chamada de WAN, tá? WAN tá aqui, tá? Essas 3 classificações de redes, elas são vigentes hoje para classificar tudo em comunicação dentro de rede de computadores, tá? Então é importante a gente saber definir o que é cada uma delas, tá? Então vamos lá, eu vou definir aqui o que é, tá? Uma LAN, uma MAN e um WAN, e a gente vai discutir um pouquinho sobre o assunto. LAN, eu falo que são redes de comunicação local, tá? Então vamos lá, vamos dar aqui alguns exemplos de LANs, tá? Por exemplo, um laboratório de informática, Concordam comigo que lá no laboratório de informática eu tenho uma rede ali? Eu tenho esses computadores interconectados dentro de uma única sala, tá? Então, um exemplo de LAN, como eu defino um LAN? São uma rede de computadores local, dentro de um único ambiente, de uma única organização. Então, um laboratório de informática, uma LAN house, por isso chamava-se LAN house, tá? O que era LAN house? Era uma... Acho que eu estou escrevendo errado aqui. Era o que? Uma LAN house, né? Era uma casa de rede de computadores. Por que se chama LAN house, né? Eu tenho uma rede local ali onde o pessoal ia e usava os computadores. Então eu posso ter um ambiente empresarial que tenha como é que se chama? Uma LAN, né, funcionando. Então, por exemplo, eu trabalho numa empresa e tenho todos os computadores interconectados ali. Eles conseguem comunicar-se entre si ou estão conectados em uma rede ali local. Eu chamo isso de LAN, tá? Até mesmo na sua casa você pode montar uma LAN. Por exemplo, era muito comum na época que o CS aí estava estourado, né, o Counter-Strike. Pessoal chegar lá, levar um cabo de rede, levar um notebook, conecta lá um cabo de rede no outro e vai jogar. Esse fato de você estar conectando um cabo no outro, você está montando uma rede local, tá? Então, a LAN é quando você tem 2 ou mais computadores interconectados em um único local, certo?
Então isso se chama LAN. A MAN, vamos lá, vamos falar sobre MAN. Professor. Oi. Professor. Oi. Mesmo eu tendo acesso não somente à rede interna e tendo acesso à internet, é considerado LAN porque tem um conjunto de computadores, não entendi muito bem. Não, eu vou chegar nessa parte ainda da internet. Se você tiver computadores dentro de um lugar interconectado, trocando informações entre eles por uma rede montada ali naquele lugar, eu chamo de LAN. Tá? Se essa rede ela disponibiliza uma internet para aqueles IPs ali conectados, beleza. Ele está se enquadrando no acesso ali em uma WAN, que é uma rede mundial de computadores. Mas o fato dele estar disposto ali e tendo acesso em uma rede que está sendo provida dentro de um local, entende? Aí eu falo que ele está conectado em uma LAN, por mais que essa LAN dê acesso à internet. Entendeu? É a configuração da rede. Bom, esse cara aqui é a rede de comunicação metropolitanas. Tá, então aqui deixa eu colocar uma definiçãozinha aqui um pouquinho mais bonita aqui nesse. Caracterizado por redes de computadores pequenas que interconectam computadores em um mesmo ambiente, para ficar bem claro aqui, tá? Aí aqui a MAN, eu acho que a letra vai ir diminuindo conforme eu for aqui digitando, mas se não for depois eu diminuo. Aí a MAN, ela é rede de comunicação metropolitana, tá? O que é uma rede de comunicação metropolitana? Ela é caracterizada pelo fato de fazer com que uma cidade ou um estado ele se conecte a outro. Então, por exemplo, você concorda comigo que ou melhor dizendo, deixa eu fazer uma definição diferente aqui, para ficar um pouco mais fácil de compreender. A MAN, ela é uma rede de comunicação que é um conjunto de LANs. Como assim? Imagina você, na FEF eu tenho uma LAN, eu tenho uma rede local ali. Lá na Unicastelo eu tenho outra LAN. Lá na empresa, lá no Sakashita, eu tenho outra LAN. Tem um conjunto de computadores numa rede interna ali. Na minha casa eu tenho um computador lá conectado no roteadorzinho. Não é caracterizado uma LAN porque é um computador só, mas ele está conectado. Porém, todos esses computadores dentro de uma cidade, se eu for pensar de uma forma mais ampla, eles estão interconectados. Porque eu tô aqui na minha casa, vamos supor, eu tô lá na FEF, que é uma LAN, tô lá no laboratório, e eu mando um e-mail para alguém que está lá no Sakashita, por exemplo, que está em outra LAN, né, no supermercado Sakashita, meu e-mail chega até ele. Por que o meu e-mail chega? Porque existe uma interconexão entre várias LANs. Então a MAN é a interconexão entre diversas LANs, tá? Então, vamos lá. Deixa eu definir de uma forma legal. A MAN chegando cedo, rapaz. A interconexão de várias LANs, certo? É isso. Então, tenho várias LANs interconectadas. Vamos dar um exemplo aqui, ó, para ficar bem legal. Comunicação
de... Deixa eu diminuir aqui o tamanho da letra. Comunicação de... comunicação entre empresas em uma mesma cidade, por exemplo. Certo? Seria um exemplo aqui. Então tá dentro de uma mesma cidade, tá? E a WAN? A WAN já é uma rede de comunicação, vou falar assim, mundial, tá? Então, rede de comunicação mundial. Por meio dela, você interconecta cidades, continentes, países. Então, ela é basicamente o que a internet é, certo? O que é então uma MAN, na verdade? Ela é o conjunto de todas as LANs e MANs. Então, uma WAN é o conjunto de todas as LANs e MANs. Então, se eu colocar aqui, ó, é o conjunto de todas as LANs e LANs e MANs, né? MANs. Vou colocar aqui assim, certo? Por exemplo, um exemplo aqui, né? EX aqui, 2 pontinhos. A rede mundial de computadores, internet, tá? Então, uma coisa puxa a outra, tá? Então, com as telecomunicações, se surgiu essa ideia. Porque se você parar para pensar lá no telégrafo, o que eu tinha? Eu tinha uma comunicação ali ponto a ponto. Interconectava 2 pontos. Muitas vezes dentro de uma mesma cidade, talvez, ou de uma distância bem curta. Então foi se classificando. Conforme foi evoluindo esse processo de comunicação, foi se classificando de forma diferente, tá? Aí surgiu a ideia de redes de comunicação interna, locais. Essas redes de comunicação interconectadas, elas foram chamadas de MAN, porque elas interconectavam uma cidade. E aí, quando uma cidade começou a trocar informações com outras e com outros continentes, surgiu a WAN, né? E consequentemente que a gente chama de internet. Aí, falando sobre a internet, que foi a dúvida do Leandro, né? Professor, mas tá, eu tô numa rede local, aqui dentro, aqui numa rede local pequena, né? Interconectada, e funciona a internet. E eu tô falando aqui que a internet é considerada uma WAN porque ela se comunica com continentes, com o mundo, né? Porque na verdade uma coisa pode estar contida dentro da outra aqui, tá? Da mesma forma que uma LAN ela compõe a MAN e a MAN compõe uma WAN, a WAN pode estar dentro da MAN, que pode estar dentro da LAN, tá? É tudo interconectado. Por isso que eu tenho a possibilidade de ter internet em uma rede pequena de computadores, porque de alguma forma eu estou interconectando essa LAN a uma WAN. Não sei se ficou claro. Tô entendendo, tranquilo. São conceitos, tá? Que lá na frente, quando vocês estudarem redes de computadores, não sei se o pessoal aí do segundo já tá tendo redes ou não. Eu acho que não, né? Acho que é semestre que vem. Isso daqui vai ser abordado... Oi? Eu acho que é lá pro quarto. Eu acho que é lá pro quarto semestre. Não sei se é no terceiro ou quarto, mas isso daqui vai ser abordado de uma forma mais ampla, com um monte de teoria por trás, tá? Porque tem as formas como isso daqui funciona. E aí vai ficar mais claro, tá? Aqui é uma visão bem geral, como eu disse, né? Que é a ideia. Porque a pessoa fala telecomunicação. Você vai falar, pô, telecomunicação. É errado você ver telecomunicações ou redes de computadores, ou seja, qualquer rede que for, de uma forma simples, tá? Existem divisões, existem configurações diferentes, formas diferentes de se usar e de se trabalhar isso, tá? E é muito comum para quem começa a estudar o assunto pensar, né? Ah, beleza, eu pego meu celular, eu mando uma mensagem pro fulano,
Isso daqui é simples, está indo lá para ele de uma forma tranquila, não é bem assim, né? Existe um monte de coisas por trás, tá? Então isso daqui é uma das coisas que eu gostaria que vocês tivessem bem em mente, tá? Que existe essa divisão em redes, tá? Então essa classificação diferente. LAN, redes locais, dentro de um ambiente pequeno, uma indústria, uma organização, interconecta computadores dentro desse ambiente. A MAN, uma rede metropolitana, ele pega esse conjunto de LANs que pode ter dentro de uma cidade e interconecta elas. Aqui eu já tenho uso de internet, tá? Para fazer essa interconexão muitas das vezes. E a WAN é quando eu pego todo esse conjunto de MANs e LANs e interconecto entre continentes, entre cidades, países, e aí eu tenho o que eu chamo de rede mundial de computador, que é a WWW, né? A internet. Certo? Então é isso. Sabendo isso, tá de bom tamanho para nossa disciplina. Oi. Essa nomenclatura significaria de LAN seria Network Access Local, algum negócio assim ou não? Deixa eu lembrar, calma aí. Tem sim, tem uma Local Network Access, se não me engano é isso. Local Network Access. Vou confirmar, pera aí que eu não quero falar bobagem para vocês. E o outro deve ser mundial, deve ser alguma coisa de mundo, World Access Network. Calma aí. Deixa eu confirmar porque eu não quero falar errado. Eu sempre Local Area Network, tá? Local Area Network. E aqui a rede metropolitana é Metropolitan Area Network. E o outro é o WWW, perdão, que eu tirei aqui, calma aí. Aqui. O WWW é o Wide Area Network, tá? Certo? Aqui, tá? Tem um outro conceito aqui que se vocês... Tem outros tipos de rede que se enquadram nesses conceitos. Por exemplo, você pode ouvir falar de WLAN. O que é uma WLAN? É a rede sem fio, tá? Mas por que WLAN? Ela é uma rede local sem fio. Por exemplo, a Wi-Fi lá na FEF. Só existe a Wi-Fi da FEF ali dentro da FEF. Ela é local, só que ela funciona por wireless. Por isso WLAN. Qual que é o conceito? É o mesmo, tá? Se enquadra como sendo uma LAN. Só que se você for procurar aí na internet sobre, você vai ver falar sobre WLAN, tá? É uma rede local sem fio, tá? Tranquilo? Então por isso eu não vou falar delas. Da mesma forma que existe WLAN, existe o WMAN e WWAN. Todas elas é o mesmo conceito, só que utilizando tecnologias sem fio, tá? Então é só pensar de pôr o W aqui, de wireless, tá? E o conceito permanece o mesmo, tá? Mesma ideia. Vai ser rede de comunicação. Aqui quando eu falo de LAN, estou falando cabeada por meio de cabos. Quando eu falo de WLAN, eu estou falando desse mesmo conceito, utilizando rede sem fio. A mesma coisa para MAN e a mesma coisa para WAN, tá? Lembrando que aqui, ó, normalmente na WAN e na MAN, eu tenho redes de comunicação de alta performance, né? As fibra óticas e aí vai. Certo? Mas também não é o caso aqui a gente saber o tipo de tecnologia que interconecta uma a outra. Não nessa matéria. Basta saber divisões, tá? Como elas se dividem. Certo? Dúvidas, galera? Não? Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou falar aqui sobre pessoas com vocês, tá? Então, o que são as pessoas, né? Então, eu tô falando para vocês aqui de pessoas, assim, para nossa área, né? Focado na nossa matéria. Como eu definiria pessoas dentro da nossa matéria, né? Então, desde o início da matéria, eu venho falando de dados, de informações, de classificações de rede, de como gerenciar essas informações. Aí vocês fizeram um seminário apresentando um monte de tipos diferentes de gerenciamento e de formas diferentes de gerenciar.
falaram de cibernética, falaram de inteligência artificial, e tudo isso gira em torno de uma coisa só, tá? Da necessidade de alguém. Só surge essas coisas porque existe necessidade de alguém para que isso exista, tá? E essa necessidade é que faz com que a evolução aconteça, tá? E as pessoas dentro de de TI, né? Dentro do ramo de tecnologia, elas são vistas como os profissionais, muitas vezes que mexem com sistemas de informação, e eles são responsáveis por gerenciar, executar, programar e manter um sistema funcionando. Que sistema, professor? Qualquer um deles, tá? Se for uma rede de computador, o profissional que vai manter aquilo lá funcionando, ele é visto como... ele tem essa visão aqui, né? A pessoa que mantém ele funcionando é o profissional que faz com que o sistema fique funcionando. O programador é outro tipo de visão de pessoa dentro aqui, né, de sistemas de informação. Atendente lá que mantém, por exemplo, sei lá, uma conexão lá da Vivo lá, quando dá problema ela passa para manutenção, é outro profissional que faz com que o sistema todo funcione. Então eu tenho essa visão, tá? As pessoas são vistas de duas formas, então, quando eu falo de sistemas de informação. Profissionais que vão manter o negócio funcionando e usuários que usam os serviços que esses profissionais mantêm funcionando para algum benefício ou para satisfazer alguma necessidade. Então, usuários podem ser administradores, tomadores de decisão, empregados ou algum usuário comum que usa esse serviço de computadores para algum benefício, tá? Então, eu tenho quem monta e mantém o sistema funcionando como sendo o tipo de pessoa profissional dentro desse cenário, e eu tenho quem usa esses serviços como sendo o usuário dentro desse cenário, tá? É bem importante ter essas duas coisas em mente, porque cada um deles é um foco diferente, tá? O profissional é o cara que vai fazer o negócio funcionar, o usuário é aquele que vai usar esse negócio para algum benefício, tá? Então o profissional faz o sistema funcionar, o usuário, como o próprio nome já diz, ele utiliza o sistema para algum benefício próprio ou para resolver algum problema e assim por diante, certo? Bom, aí sobre os profissionais de sistema de informação, eu acho que eu vou deixar para falar na próxima aula, que aí a gente mata esses slides até o 127 e aí a gente já define os grupos e os temas. Vamos fechar assim? Que aí fica legal. Dúvidas, galera? Aula que vem é a palestra? Não sei. Acho que é isso mesmo. Tá programado para aula que vem ser a palestra. Eu não sei se já confirmaram. Já foi